Assista agora o Colina Cast. Colina Cast. Olá, estamos aqui com mais um Colina Cast e hoje estamos recebendo o pastor Antônio Júnior da Quarta Igreja Batista em Guarapari. Pastor, seja muito bem-vindo ao Colina Cast. Obrigado, Caruso. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, compartilhando desse tempo tão precioso aqui com o nosso amigo Caruso. Pastor, muito obrigado pela sua presença aqui no Colina Cast, aqui na Rádio Colina. E também queria agradecer é sempre uma bênção, né? Uma pessoa de Deus igual o senhor estar aqui presente conosco, tá bom? Quero que o senhor saiba disso, tá bom? Então vamos aqui agora começar o nosso Colina Cast com o pastor Antônio Júnior. Pastor, qual é o propósito da Igreja de Cristo? É uma excelente pergunta, Caruso. A Igreja de Cristo ela tem um propósito sublime de adorar a Deus. E eu diria assim, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, o propósito sublime da igreja é amar a Deus acima de todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós colocarmos isso em prática, nós teríamos aí um mundo melhor. A igreja ela tem um papel fundamental para dar um equilíbrio moral na humanidade, aonde tem uma comunidade de fé e as pessoas elas são acolhidas, as pessoas são ali ministradas por meio da palavra de Deus e a gente passa a ter assim a presença de Deus na nossa vida, porque a igreja tem esse papel de cumprir esse propósito, de nos conectar à comunhão com Deus. E com a presença de Deus, né, que vem a família, que é importante, com tudo isso é muito amor, né, envolvido, né, pastor? Com certeza, nós estamos vivendo tempos obscuros, tempos difíceis, a qual a gente até desconhece a capacidade humana de fazer o mal, mas a igreja tem esse papel de trazer a luz de Cristo para a humanidade, de trazer paz, amor. O Evangelho ele nos transforma, o Evangelho ele muda a vida do ser humano e a igreja tem esse propósito fundamental na sociedade, que é fazer com que a gente tenha relacionamento com Deus, e quando a gente se relaciona com Deus, tudo melhora, a família melhora, a sociedade melhora, o ser humano em si, ele passa a ter a essência de Deus na sua vida, e é claro que Deus, ele é maravilhoso, ele é um Deus que está sempre presente nas nossas vidas. Pastor, como a igreja pode se tornar uma comunidade de apoio e cuidado? Eu penso que a igreja ela precisa ter a sensibilidade, Caruso, em estender as mãos para aqueles que estão em sua volta. A igreja ela precisa, sim, se envolver com projetos sociais. A igreja precisa minimizar a dor daqueles que estão em sua volta. Então, o cuidado, a maneira como a igreja ela encarna o amor de Cristo, ela transmite amor e cuidado. Então toda a igreja, toda a comunidade de fé, ela tem esse trabalho de se envolver com a comunidade para abençoar, para edificar, para cuidar mesmo. E quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos na pessoa de Jesus esse cuidado. Jesus, ele deu atenção para as pessoas que não tinham atenção. Jesus tocou em pessoas que não eram tocadas. Jesus, ele teve a sensibilidade, a compaixão de se colocar no lugar do outro. E é um papel da igreja ter essa sensibilidade de apoiar as pessoas, de estender as mãos naquilo que for possível, ajudar para minimizar a dor daqueles que sofrem. Pastor, o que a 4IBG tem feito para cumprir a grande comissão de Jesus? Olha, a Quarta Igreja Batista hoje, Caruso, nós temos alguns ministérios, né, da nossa igreja que funcionam de forma extraordinária, e nós temos também as nossas células, né, espalhadas na cidade de Guarapari. E nós entendemos que o nosso propósito enquanto igreja local tudo que acontece ali no templo tem a respeito, tem tudo a ver com a nossa edificação, né? A edificação por meio da ministração da palavra, por meio das programações. Mas nós entendemos que nós temos uma missão, e a nossa missão é falar de Jesus, é pregar o Evangelho, é discipular as pessoas, é evangelizar. E hoje as nossas células,
ela tem alcançado as pessoas, pessoas que talvez não iriam lá no templo, mas têm ido por quê? Porque através das nossas células, elas estão se sentindo acolhidas. E o que é uma célula, né, para o nosso querido ouvinte que está nos acompanhando? São pequenos grupos, é a casa, é a igreja que funciona nas nossas casas. Ou seja, eu tenho uma célula que já tem 8 anos, que ela funciona na minha casa. Toda terça-feira, às 19 horas, eu recebo pessoas na minha casa, e a gente chama isso de célula, porque tem essa nomenclatura, né? Que tem tudo a ver com multiplicação. E aí a gente fala de Jesus ali na mesa, a gente já chega, já tem um cafezinho, cada um leva ali um lanche compartilhado, e aí a gente já chega orando, agradecendo a Deus. As pessoas, algumas, né, saem dos seus trabalhos e ela vai direto para a célula, e ali a gente já serve um lanche. Depois tem ali toda a dinâmica, né, de descontração, tem um quebra-gelo, e logo em seguida tem um estudo da palavra, tem um momento de intercessão. E isso tem sido assim uma bênção na nossa comunidade de fé, porque a gente tem feito aí esse trabalho para alcançar, né, as pessoas por meio da evangelização, cumprindo a grande comissão que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra: ide e fazeis discípulos. E as células também, pastor, eu gostaria que você explicasse, ela também ensina as pessoas a sociologia, né, social com as pessoas, de lidar com outras pessoas. De se relacionar. Hoje eu tenho pessoas que são amigas próximas que eu conheci na célula. Por exemplo, eu vou te fazer um convite para um dia você ir lá conhecer. Com prazer. O nosso amigo Amaral, né, que também é seu amigo, está lá comigo, lá tem 8 anos que o Amaral está comigo na célula. Então, assim, você convida um amigo, o amigo gostou, ele volta, ele convida um amigo dele, e a gente vai se relacionando com as pessoas. É um momento em que as pessoas elas ouvem a palavra de Deus sem formalidade, sem o pastor estar lá no púlpito, sem ter aquela liturgia do culto. Então, assim, tudo é feito de forma dinâmica, sem formalidade, mas ao mesmo tempo o propósito de falar de Jesus, de ministrar a palavra no coração das pessoas é o mesmo, e tem sido assim uma experiência muito boa pastorear dentro dessa dinâmica de trazer as pessoas para perto da gente. A gente costuma ensinar, principalmente, né, para os líderes de célula, o seguinte: primeiro a gente ganha a confiança das pessoas, a gente conquista o coração das pessoas, e no tempo certo elas serão conquistadas para o Senhor Jesus Cristo. Vou fugir aqui um pouco do assunto. Na quarta igreja, vocês têm pastorais? Nós temos pastorais. Você fala dentro do objetivo de escrever uma pastoral ali. Olha, hoje nós não trabalhamos, né, com as pastorais ali nas redes sociais, mas a gente sempre tem tido o cuidado de ensinar, de pregar o evangelho, mas hoje a gente não tem as pastorais. Equipes, pastorais que eu falo, tipo equipes, tipo assim, da saúde, certo. Hoje não. A gente está trabalhando, Caruso, principalmente nesse tempo que a gente está percebendo assim que a gente precisa se aproximar mais da comunidade. A gente tem tido a sensibilidade, a Quarta Igreja Batista em Guarapari. Por exemplo, há uns 3 meses atrás, nós fizemos uma ação social. Sim. E aí chamamos psicólogos, advogados, os próprios membros, né, da nossa igreja que possa ajudar, né? Que tem feito assim uma parceria com a gente de estender a mão para ajudar as pessoas. Então a gente tem feito esse trabalho, né, na ação social, e a igreja, hoje a Quarta Igreja, tem um multiministério que a gente promove, né, cursos de graça. As mulheres, toda segunda-feira, elas vão para o templo da nossa igreja, e lá elas aprendem a pintar uma unha, fazer um crochê, enfim, tem vários cursos em que a gente proporciona para a nossa comunidade uma certa, né, disponibilidade de aprender uma profissão. E já tem pessoas que participaram do multiministério e hoje vivem, né, com essa profissão que aprendeu lá na igreja. E, pastor, quem quer, pode qualquer pessoa se inscrever nesses cursos lá na
na sua igreja? Sim, sim. A gente abre as inscrições, né? A cada 4 meses, encerra uma turma, a gente dá um intervalozinho e aí a gente tem divulgado nas redes sociais da nossa igreja, é só acompanhar lá, Quarto IBG, né? Aí você vai pelo Instagram ou a própria MCM da Quarta Igreja, disponibiliza um link para que as pessoas possam ter acesso à questão de horário, como vai funcionar, e aí pessoalmente vai lá na igreja, faz a sua inscrição e já vai poder participar e ser abençoado aí pelas nossas irmãs, que na grande maioria são as irmãs que lideram esse ministério e tem sido uma bênção na nossa igreja. E esses cursos a pessoa pode adquirir mais assim, alguma coisa no seu dia a dia para ganhar mais um dinheiro a mais para sobrevivência, né? Que hoje em dia as coisas estão muito difíceis, então muito bom, assim, parabéns, pastor. Amém. Qual o papel da liderança da igreja local? Olha, a liderança, eu olho assim para a liderança, não só da liderança da igreja local, mas tudo que Deus fez no passado e que Deus faz no presente tem a ver com liderança. Toda instituição precisa ter um líder. Por exemplo, aqui na Rádio Colina tem um líder, tem aquele, né, que direciona, tem aquele que faz assim um trabalho de motivar os seus liderados. Então, hoje a gente tem investido muito, Carlos, na liderança da Quarta Igreja Batista, e eu penso que os líderes precisam investir nos seus liderados. Dentro do nosso contexto, igreja, a Quarta Igreja Batista em Guarapari, a gente tem hoje uma escola de líderes, a qual a gente proporciona esse curso inicial de liderança que gira em torno de quase 4 meses, um encontro semanal para a gente estudar sobre princípios de liderança. Por quê? Porque para você liderar, você precisa primeiro ter acesso aos princípios de liderança. Tem gente que pensa que ser líder é você ter um cargo, exercer a liderança para você ser servido. Mas na dinâmica do Evangelho é diferente. Jesus ensina que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então o papel do líder é ensinar no exemplo, ensinar servindo, amando, sendo exemplo em todos os aspectos, e isso precisa ser ensinado aos nossos liderados para que a gente possa colocar o princípio da liderança na comunidade de fé. E o símbolo da liderança na perspectiva de Jesus é a bacia, né, com uma toalha. Ele, num certo momento, ele ensinou os seus discípulos como seria a sua liderança e como eles deveriam liderar. E aí ele faz algo, Carlos, que na época era algo desprezível, que somente os escravos faziam, que era lavar os pés das pessoas que chegavam na casa dos seus senhores. Jesus pega uma bacia com água, ele pega uma toalha, ele se abaixa e ele lava os pés dos seus discípulos. Então a igreja precisa exercer esse papel de ensinar, de liderar, por exemplo, com amor e com um espírito de servir e não só de ocupar um cargo. Sim. A igreja deve se posicionar em relação à política? Com certeza. Tem gente que fala que política e religião não se discute. Eu penso que quando a gente coloca sobre a mesa temas que fazem parte da nossa sociedade, como a política, como a religião, eu penso que a gente precisa sim ter um bom debate, mas com respeito. E a igreja, ela tem uma voz profética. Ela não pode ter uma voz política partidária, mas ela deve sim se posicionar, ela deve sim orientar, né, as pessoas, princípios que nós cremos, que talvez as pessoas elas possam se pensar, não, a política é uma coisa, mas a religião é outra coisa, então não se mistura. Mas existem princípios na religião, na igreja, que eles devem sim ser colocados em prática, inclusive na política. Eu vou citar aqui apenas um exemplo. Como é que eu, cristão, vou votar, por exemplo, em um partido que é contra a família? Eu não
posso. Sim. Como é que eu vou orar para um filho de uma irmã que está precisando de uma libertação, de um irmão, de um parente que está precisando de uma libertação no mundo do álcool, da drogadição, mas eu voto em um partido que é a favor da legalização das drogas. Então a gente precisa amadurecer essa ideia de falar de política dentro do aspecto social em que todos nós devemos exercer a nossa cidadania com respeito, com amor ao próximo, inclusive respeitando aqueles que pensam diferente de nós no contexto de religião e política. Pastor, para finalizar nosso Colina Cash, eu gostaria de falar agora de uma coisa da festa da colheita. Já falamos de Deus, que é maravilhoso, acima de tudo Deus, em primeiro lugar. E sobre essa grande festa que vai ter da colheita, quando vai acontecer e aonde vai acontecer essa festa? Caruso, nós estamos promovendo agora no dia 20 de setembro, no próximo sábado, ali no templo da Quarta Igreja Batista em Guarapari, no bairro Itabepuçu. O nosso templo fica ali atrás do Guaracamp, né, na Avenida F, atrás do Guaracamp. Então, eu quero aproveitar esse espaço aqui para convidar, né, toda a cidade de Guarapari, todos os nossos ouvintes, amigos, irmãos de outras comunidades de fé, de outras denominações, enfim, as famílias da nossa linda e querida Guarapari. Nós estamos promovendo essa festa que tem como propósito, né, de promover um momento de comunhão, um momento de descontração. Vai ter música ao vivo, algumas igrejas estarão lá conosco, música, adoração ao nosso Deus. Vai ter muita brincadeira para as crianças. Você que gosta aí de comer um pastel de feira delicioso, bom, um churrasquinho, hein, Betão? Então vai ter lá algumas barracas com comidas típicas. A nossa igreja tem um espaço muito grande, são 9 terrenos, Carlos. Então a gente já está preparando toda a área do estacionamento da nossa igreja para receber vocês no próximo dia 20, agora a partir das 18 horas, no templo da Quarta Igreja Batista em Guarapari. E lá, Carlos, vai ter uma árvore da colheita, que nós fizemos ano passado e foi um sucesso. Essa árvore da colheita, ela é um galho seco, né? Simbolizando uma árvore, mas a gente vai colocar vários brindes. Então as crianças amam e a gente, de uma forma assim bem dinâmica, elas vão pescar, né? Por isso dá o nome aí, a árvore da colheita e a festa da colheita, a origem do nome, né? E as crianças amam porque a gente faz assim, com muito carinho, alguns brindes para que elas possam se divertir. Não só criança, adulto também, todos, tem lugar para todos. Então assim, vai ser um momento muito especial na nossa comunidade e nós queremos compartilhar isso com as pessoas. Então nós estamos abrindo as portas da nossa igreja para convidar a todos para estarem conosco nesse dia que vai ser um dia maravilhoso. Pastor, o senhor falou que é no Itapebuçu, mas não do endereço. Na Rua Morena Cef, no bairro Itabepuçu, Rua Morena Cef, número 285. Fica aí, fica na Avenida F, logo após o Guarasolda, a primeira direita, atrás do Guaracamp. Não tem erro. Separa os 5 pastéis também. Pode deixar, Betão. Vou deixar separado lá para você lá. Então, pastor, o pessoal fica na Avenida F, então que fica, né, a igreja, né? Isso, aí entra na Avenida F ali, depois do Guarasolda, a primeira direita. E aí o ponto referencial é atrás do Guaracamp. Não tem erro, fica logo ali pertinho da Avenida F, virando à direita do Guarasolda ali, você já vai ver o templo à sua esquerda. Sim, sim. Pastor, eu gostaria de agradecer ao pastor Antônio Júnior da Quarta Igreja Batista em Guarapari por participar de mais um Colina Cast. Pastor, pode deixar suas considerações finais para o povo de Guarapari e convidar novamente para essa festa aí da colheita lá e que seja um sucesso, né? Caruso, eu quero agradecer a participação aqui do Colina com vocês. Quero agradecer o Caruso, o Betão que está aqui conosco, que também está fazendo parte aqui, direcionando. É uma honra estar aqui. E eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a nossa cidade. É um versículo que fala muito ao meu coração, Isaías 64, verso 4. A Bíblia diz assim: nunca se viu
nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então esse verso, ele ministra ao meu coração a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo o amor que Ele tem por nós. Não obstante, ninguém nunca ter percebido um Deus como Ele, a Bíblia está dizendo que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Então você, querido ouvinte, espere em Deus, confie que essa fase difícil vai passar na sua vida. Não sei o que você tem passado, mas todos nós temos as nossas lutas, mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Mais uma vez, obrigado, Caruso, e todos estão convidados aí para a nossa festa da colheita no próximo dia 20, às 18 horas, no templo da Quarta Igreja Batista em Guarapari. Se Deus quiser. Assim ficamos aqui com mais um Colina Cast. Fiquem com Deus. Colina Cast.